Recebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, versículo 12, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas deveriam eles se acautelar de quê? Da doutrina dos fariseus. Da doutrina. Então o fermento, ele tem um significado. Qual é o significado primário do fermento? Quando Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus, ele queria dizer o quê? Cuidado com a doutrina dos fariseus. Portanto, fermento aqui significa o quê? Não estou entendendo. Doutrina. Doutrina de fariseus. Doutrina de saduceus. Pastor, e qual é a doutrina dos fariseus? Ora, nós vamos saber exatamente quando, depois da morte e ressurreição de Cristo, quando a igreja começou a crescer e a se multiplicar, e muitas pessoas foram se convertendo a Jesus Cristo, diz a Bíblia que muitos fariseus e escribas se converteram a Jesus Cristo. E aí isso trouxe um grande problema para a igreja. Não porque eles haviam crido, mas porque, por não compreenderem a verdade, eles começaram a perturbar a igreja com a sua doutrina. Eles diziam: se você não guardar a lei, não pode ser salvo. A doutrina dos escribas e fariseus é a doutrina da salvação por meio de obras. E aí logo os irmãos vão entender a relação de Êxodo capítulo 12 e 13 com Mateus 16. Porque lá em Êxodo 12, temos a Páscoa. Veja, o povo de Israel estava prisioneiro, oprimido, escravo, debaixo de feitores, sofrendo, não tinham condições de sair de lá. Deus, com mão poderosa, com asas de águia, como está lá no capítulo 19 de Êxodo, foi lá e os tirou do Egito. É a salvação, é a libertação. Então, essa salvação de Deus, mediante a morte do Cordeiro Pascal, significa o modo de Deus salvar o homem é por meio de um sacrifício substitutivo. É por meio de um cordeiro que é imolado no lugar do homem. Jesus é esse cordeiro. O modo de Deus salvar o homem é oferecendo a ele gratuitamente um sacrifício no seu lugar. Quantos aqui creem que Jesus Cristo morreu por você? E que esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele te salva plenamente do pecado, do mundo, do poder de Satanás, do império das trevas. Vocês creem nisso?